Shalom a todos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Peço desculpa aí por um tempo não ter postado nenhum vídeo, pois estava meio sem tempo. E vamos logo, né? Hoje nós vamos falar sobre a geração do dilúvio, né? E tem uma parte no Talmud, Tratado de Sanhedrin, na página 108a, que fala o seguinte: fala que a geração do dilúvio não tem porção no mundo vindouro. Os sábios disseram que aquela geração aonde que levou a terra à destruição, ela foi tão má, tão cruel, de uma tão passada dos limites, que simplesmente essa geração deixou de existir. Quando o Talmud fala que não terão parte no mundo vindouro, o Talmud quer dizer que essa geração, ela se conectou com o mal, ela se transformou no próprio mal. E todos sabem que o mal deixará de existir na era messiânica. Então tudo aquilo que se conectar com o mal e não desconectar, ela vai ser destruída, porque aquela pessoa, ela vai deixar de ser pessoa e ser o próprio mal. Um dos motivos, já fiz até um vídeo, né, que vocês podem procurar aí, né, porque Elohim se arrependeu e tal. Um dos motivos que a terra foi destruída é que o povo daquela época, eles conseguiram corromper até a própria natureza. A Torá fala que até os animais se corromperam por causa do homem. Para vocês terem uma ideia, como tanto naquela geração a situação estava depravada, estava sem controle, que todas as atrocidades que existem hoje no planeta, por mais mal, cruel e desumana que seja, não chega a 1% do que foi a época do dilúvio, do povo do dilúvio. Para vocês terem ideia, o povo passou a praticar tudo que existe de ruim hoje, só que em grande escala. Eles ensinaram os animais a terem relações com humanos, relações sexuais com outras espécies, e ao ponto que os animais, quando viam os seres humanos, eles já queriam, né, ter relação sexual com os seres humanos. Os seres humanos passaram a praticar todo tipo de atrocidade, de negatividade que vocês possam imaginar, só que em grande proporção, ao ponto de simplesmente a Terra não suportar mais a vida humana. E a Torá, ela fala o seguinte, ela fala uma coisa muito interessante, na Gênesis, Bereshit 6, do 11 ao 12, versículo 11 ao 12, fala o seguinte: e a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne, todos os animais, haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. O Talmud, ele fala o seguinte, vou até passar aqui para vocês, ele fala o seguinte: nossos rabinos ensinaram, a geração do dilúvio não tem porção no mundo vindouro, como está escrito, e toda substância viva foi destruída, que estava sobre a face da terra, Gênesis 7:23, e toda substância viva foi destruída. Refere-se a este mundo que estava sobre a face do solo. Para o seguinte, essa é a visão de Rabino Akiba e Rabino Yehudá ben Batirá. E ele afirmou: eles não vão viver nem serão julgados, como está escrito, meu espírito nem sempre estará em juízo com o homem. Gênesis 6:3. Ou seja, os sábios contam que essa geração simplesmente deixou de existir no tempo. A única coisa que existe nessa geração é só a lembrança vaga, como a própria Torá fala pouco, a lembrança vaga para servir como exemplo, mas até essa lembrança deixará de existir, né? Outra coisa interessante, a geração, diz o Talmud,
foi tão corrupta, má, cruel e desordenada que simplesmente nada que hoje acontece, por mais mal que seja, se compara àquele povo. Como está em Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. O Talmud fala o seguinte: nossos sábios ensinaram que a geração do dilúvio cresceu arrogante apenas por causa do bem que o Eterno, bendito seja, derramou sobre eles, deu de presente. E eis o que está escrito deles. Assim pergunta o Talmud: as suas casas estão seguras do terror, nem a vara de Deus está sobre elas. Está escrito também: o seu touro é gêmeo e não perde a sua vaca, e não casta o seu bezerro. Além disso, enviam seus pequeninos como um rebanho, e seus filhos dançam. Além disso, eles tomam o timbrel e a harpa e se alegram com o som do órgão. E está escrito também: passam os seus dias na prosperidade e os seus anos nos prazeres. Aqui o Talmud começa a dizer o seguinte, que o povo da época, Deus, na sua bendita misericórdia, abençoava o povo, apesar de ter castigado Adão e tal, mas se abençoava. O povo vivia muito, o povo conseguia viver, passava dos 500 anos, tinha uma vida boa, a natureza era excelente, e o povo simplesmente, de vez de agradecer a Hashem, eles passaram a usar vamos dizer, esse presente de Hashem para engrandecer a sua arrogância, o seu mal, né? Então, Hashem foi dando oportunidade para que esse povo pudesse se arrepender, mas o povo não se arrependia. Agora, o que é mais interessante nessa história é que depois que o povo que a terra foi limpa, assim diz o Talmud, vale lembrar que a Torá não cita os peixes, né, os animais marinhos, porque os animais marinhos não foram influenciados pelo homem através da sua maldade. O homem não conseguiu corromper os animais marinhos. Por isso que a Torá deixa bem específica: toda a carne sobre a terra e não sobre as águas, porque o homem só corrompeu os animais terrenos e não o das águas. Outra coisa interessante que o Talmud fala é que Noé estava também determinado também a ser morto naquela época. Porém, Hashem, a Torá fala que Deus viu graça, achou graça em Noé. O que isso significa? Significa que, apesar de Noé também estava dentro daquela maldição de ser destruído, Noé começou a tentar se afastar daquele mal. Ele conseguiu, de alguma forma, se esforçar a se afastar daquele mal. Tanto é que o Talmud fala o seguinte: Noé, naquela época do dilúvio, ele foi considerado um justo. Só que se fosse na época de hoje, assim diz o Talmud, ele ia ser comparado a uma pessoa comum. O povo daquela época era tão mau, era tão cruel, que um justo como Noé era considerado como uma pessoa comum hoje. Olha bem como tanto o mundo estava em autodestruição. E pelo esforço de Noé lutar contra a idolatria, lutar contra as coisas malignas daquela época, Hashem viu graça em Noé e decidiu salvar Noé. Assim diz o Talmud no Tratado de Sanhedrin 108a. Tá? Então, isso nos ensina que quando nós estamos tendo as bênçãos de Hashem, nós devemos sempre agradecer. Devemos reconhecer nossos erros quanto é tempo. Devemos não permitir que as bênçãos que Hashem nos presenteia no dia a dia alimentem
a nossa arrogância. O problema do ser humano é que muitas vezes, quando tudo está ruim, a pessoa se torna humilde, a pessoa reflete na sua vida, reflete no seu erro, até passa a pedir as bênçãos do Criador. Mas quando as coisas melhoram, ao invés da pessoa agradecer, a pessoa usa todas essas bênçãos e se torna arrogante. Por isso que o Talmud fala que o povo se tornou arrogante pelo excesso de presente que Hashem dava ao povo. E nós temos essa característica. Quando estamos ruins, nós se tornamos uma pessoa humilde. Quando estamos no bom, com prosperidade, nos tornamos arrogantes. Isso não deve acontecer. Para quê? Como a geração do dilúvio, para que nós não possamos nos autodestruir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Shalom e até o próximo vídeo. Baruch Hashem.